Sem muitas delongas, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Enquanto você abre, eu quero dizer que hoje eu fui visitar a irmã Albina. Graças a Deus, a recuperação dela tem surpreendido os médicos. Todavia, ainda esperam resultados de alguns exames para poder fechar tanto o tratamento como o quadro dela, mas continuemos orando a fim de que nós possamos cantar, como a gente diz da Cassiane, o cântico da Cassiane, cantarmos o cântico, o hino da vitória, em nome de Jesus, amém, amados? Então não cesse de orar pela nossa irmã. Também eu tive a notícia antes de sair de casa que o nosso irmão João Barbosa não está assim bem, por isso a irmã Irani inclusive não veio, falou que ia ficar com a irmã para ajudar a cuidar dele. Então ore também pelo irmão João, quem puder vai lá fazer uma visita em nome de Jesus Cristo. Marcos 1, a partir do versículo 32. Marcos 1. Senti a falta da família na escola dominical. Manassés, vou botar um despertador grandão lá perto de vocês, tá bom, Manassés? Vou dar de presente, mas quem vai comprar é o irmão Irineu, só vou dar de presente. Um despertador bem grande para a gente poder estar presente na escola dominical. Pro Conrado, já falei que eu vou com a perna de 3 na casa, com muito amor na casa dele, para ver se ele acorda, porque só perna de 3 para acordá-lo, para que a gente possa estar junto na escola dominical, para que a gente... Conrado não, perdão, o Júnior. O Júnior, me corrigiram aqui, Júnior. O Júnior, tadinho do Conradinho, tá levando a conta por causa do pai. O Júnior. E a gente também tem o estudo às sextas-feiras, às 7h30. Tem sido bênção, gente, esse estudo, amém? Então, estejam presentes aqui para te sanar a dúvida, para a gente crescer junto em nome de Jesus. Marcos 1, a partir do verso 32, diz assim: sendo já tarde, tendo-se posto o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. Toda a cidade se ajuntou à porta, e Jesus curou a muitos doentes de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não permitia que eles falassem, porque o conheciam. Levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Repita comigo, ali orava. Procuravam-no Simão e os que com ele estavam. Achando-o, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue. Foi para isso que eu vim. Diga, foi para isso que eu vim. Não, ficou ruinzão. Foi para isso que eu vim. Pelo que foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Amados, eu quero estar falando hoje sobre oração. E antes de entrar diretamente na pregação, eu quero fazer a gente só ter um breve conhecimento sobre o livro de Marcos. O livro de Marcos, que não foi um discípulo direto de Jesus Cristo, ele se converte na caminhada já com os discípulos. Ele foi escrito aproximadamente no ano 67. E quando isso aconteceu, no ano 64, havia uma perseguição enorme contra os cristãos. Nero, segundo a esmagadora maioria defende, Nero havia colocado fogo em Roma, e o desejo de Nero era ele restaurar Roma, fazer Roma ser uma cidade mais moderna, mais bonita. E aí ele coloca fogo em Roma, e de 14 cidades que existiam, 10 pegam fogo, somente 4 cidades que não pegaram fogo. E dessas 4 que não pegaram fogo, estavam concentrados os judeus e os cristãos. Então o que Nero fez? Acusou que aquele incêndio havia sido causado pelos cristãos e pelos judeus, mas principalmente pelos cristãos. E é nessa época que acaba Pedro e Paulo sendo presos para depois serem martirizados.
E no ano 67, essa perseguição ao cristão, por causa dessa acusação de Nero, essa perseguição ela está muito, muito, muito forte. E os cristãos, principalmente os cristãos de Roma, que começam a ver que esse Jesus que era pregado, que esses romanos a princípio tinham crido nele, começa a olhar o exército de Roma, começa a olhar o Império de Roma e vê o Império de Roma como muito poderoso. E ao mesmo tempo, o Jesus que é pregado para esses romanos que se converteram é um Jesus que morreu numa cruz. Então eles falam assim, mas como esse Jesus, ele pode ser o Deus, ele pode ser Salvador, ele pode ser todo poderoso, se ele morre numa cruz, se ele é pego de maneira assim, tão fácil, tão simples. Então Marcos, quando ele vai escrever para esses cristãos, a gente vai ver se a filha recarregada, a gente vai passar mais por ele mesmo. Então Marcos, quando ele vai escrever para esses cristãos, e obviamente que a carta ela vira uma carta geral, Marcos ele tem o desejo de mostrar para esse povo que Jesus é o Deus, mas ele é servo sofredor. Qual a intenção de Marcos? Se você olhar com detalhe o livro de Marcos, toda hora Jesus ele está em ação. É um livro que você vai ver que Jesus quase não ensina. É Jesus expulsando o demônio, é Jesus curando enfermos, é Jesus num lugar fazendo isso, daqui a pouco ele vai para outro lugar e faz isso. É quase um filme de ação, porque Marcos quer mostrar que Jesus é Deus, ele é todo poderoso, mas ao mesmo tempo que ele é todo poderoso, ele também é servo, ele se deixa morrer para salvar o perdido, para salvar o pecador. E por isso muita gente dá o título do livro de Marcos como Marcos que apresenta o servo sofredor. Isto é, para mostrar para eles esse Deus que faz milagres, esse Deus que faz maravilhas. Ele se permite sofrer para salvar o perdido, para salvar o pecador, para libertar a todos. E quando já começa o livro, você vai ver que ele já começa com Jesus curando, fazendo maravilhas, fazendo milagre. E essa passagem que nós lemos, Jesus passou a noite toda expulsando demônios e curando enfermos, a noite toda fazendo isso. E chega de madrugada e Jesus vai para o deserto. Com qual finalidade que ele vai para o deserto? Ele vai para orar. Eu quero que tu penses comigo. Se Jesus vai orar, imagina eu e você. Pelo menos 20 vezes o Novo Testamento, os evangelhos vão mostrar Jesus orando. E Jesus era Deus encarnado, amém? Amém, gente? Ele é o próprio Deus. Ele tinha consciência de tudo que ele ia passar. Ele sabia de tudo que estava preparado para ele, principalmente a cruz. Todavia, esse Jesus que é Deus, ele também é homem, como Marcos está falando. Ele é o servo sofredor. E esse Deus que é Deus e que também é homem, ele ora. Quem lembra do momento em que Jesus Cristo está para padecer, está lá em Getsêmani, e ele vai à parte orar, e os discípulos, que ele fala para os discípulos, fiquem vigilantes, e daqui a pouco ele volta, os discípulos estão como? Dormindo. Ele fala que aquilo era para ser assim? Não, a fala é uma repreensão. Vocês não conseguem, no momento desse que eu estou falando para vocês ficarem comigo orando, vocês já dormiram. É Jesus falando, olha, há uma luta, há uma guerra espiritual, e essa guerra, os meus precisam estar orando. Nós somos capazes de começarmos, e quando eu digo nós, por favor, entenda que eu estou falando de maneira generalizada. Nós somos capazes de pegarmos uma série e vermos de ponta a ponta, se deixar, num dia só.
Nós somos capazes de pegarmos filmes e emendarmos um no outro. Eu que amo futebol, emendar um no outro. Mas não somos capazes de, pelo menos nos dias atuais, isso não sou eu, isso é pesquisa, investirmos 30 minutos direto em oração. O interessante é que nós somos tão longe de entender o que era orar, e eu vou abrir um parênteses para depois explicar. Há muito cristão que fala que a oração ela é poderosa. Tem gente que fala assim, fulano tem oração forte. Não, poderoso é Jesus, forte é Jesus. A nossa oração move ao Deus que é todo poderoso. A nossa oração move o Deus que faz milagres e maravilhas. Mas é óbvio que se a minha fé ela é crescente, porque os discípulos falaram para Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. Isto é, a fé é algo contínuo, que se vivemos em Cristo, e principalmente se temos uma vida de oração e de palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então essa fé ela vai sendo acrescentada, isso é, intimidade com Deus, ela se torna maior. Mas quem é poderoso é Deus, mas a gente move Deus através da oração. Fechando parênteses, a gente se alegra quando a gente encontra alguém famoso. Não sei aqui, né, exemplo, se encontrar um Neymar da vida, se encontrar um Denzel Washington, né, e a gente estava até dando exemplo aí, para mim, por favor, respeitando quem pensa diferente, né, quando vai um cantor cristão na igreja, ela lota, tem gente que quer lá tirar selfie. Eu lembro da minha filha, há uns anos atrás, ela foi numa determinada igreja, que hoje eu tenho uma certa amizade com o pastor dessa igreja, e não sei se ela vai lembrar disso. Ela, para entrar, já tinha o pessoal lá com a câmera, com a foto, para poder tirar foto com a pessoa, para depois estar postando. A gente gosta desses negócios, e a gente se alegra porque encontrou alguém famoso, e a gente não consegue ter prazer em falar com aquele que criou os céus, a terra, o mar, e que criou a tua vida. Tu só respiras por causa dele. Você só está aqui essa noite, ou quem estiver nos ouvindo pela transmissão, só existe por causa dele. E a gente não consegue se alegrar em falar com ele. A gente canta canções que falam sobre oração. Aí a gente vê aqui, reunião de oração às segunda-feira, a igreja está, ó, né, irmão Irineu? De banco vazio, né? Assim, de banco vazio. Porque a gente não entendeu o que é a oração. Você vai pegar a Bíblia toda, você vai pegar Abraão, que é chamado pai da fé, e a Bíblia diz que Abraão acordava pela madrugada para orar a Deus. Martinho Lutero dizem que ele, antes de fazer qualquer coisa pela manhã, ele investia 2 horas de oração em Deus, buscando a vontade de Deus, o querer de Deus. E esse foi o homem que Deus usou para fazer a reforma protestante. Charles Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores, um homem que pregava e pregava muito, que influencia muita gente, inclusive eu, até o dia de hoje. Charles Spurgeon dizia o seguinte: eu desejo que Deus me use para poder levantar um homem de oração do que 10 pregadores. Tu consegues entender isso? Um homem que é chamado o príncipe dos pregadores. Ele dizia que ele preferia ser usado por Deus para levantar um homem de oração do que levantar 10 pregadores. O John Wesley, ele vai dizer que a oração teria ou tem que ser para o cristão como o ar que nós respiramos, como fôlego de vida, porque sem oração a gente não consegue saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque Charles Spurgeon vai dizer que John Wesley mesmo diz que Deus não faz nada nessa terra que antes ele não levante as pessoas para orarem. Quem estuda avivamento, todo o avivamento aconteceu no meio de um povo que orava. E aí a gente vive nos dias de hoje querendo estratégias para encher a igreja.
A gente hoje quer ouvir alguma canção ou uma pregação que a gente possa dizer assim: eu me arrepiei todo. E aí a gente cria jogo de luz, a gente cria notas musicais que movem o emocional, para poder dizer que esse lugar é um lugar bom, é o lugar da presença de Deus. Eu quero te dar uma notícia nessa noite: não há presença de Deus se não for uma igreja que vive buscando a vontade de Deus, a comunhão com Deus. E vontade e comunhão com Deus só se descobre através de uma vida de oração. Quando a gente vai ler Atos 2, que todo mundo, inclusive os metodistas, amam, né? O dia que a gente chama de Pentecostes. E o que estava acontecendo ali antes do derramar do Espírito? 120 homens orando durante 10 dias. 10 dias orando, até que Deus derramou do Espírito. E esses homens que ficaram 10 dias orando e Deus derramou do Espírito, Atos dos Apóstolos vai falar sobre eles. E durante 52 vezes, Atos dos Apóstolos vai falar sobre o Espírito Santo. E 40 vezes, Atos dos Apóstolos vai falar sobre o quê? Oração. E se reuniam nas casas orando. E Pedro está preso e eles oram. E Paulo está e Silas está preso, cantam e oram. E em Atos 12, Pedro está preso e eles estão orando. Quando Pedro sai, eles continuam orando. E o templo, o lugar onde eles estão, estremece. E eles clamam a Deus para que Deus continue a dar autoridade para pregar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Nós viramos crente Nutella. Nós não queremos Cristo. Nós não conseguimos mais orar: que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O que a gente ora é: o calo apertou, Senhor, que seja feita a minha vontade, porque eu vou falar com você. John Wesley disse ainda, John Wesley ainda disse o seguinte: que quando nós oramos, não é para que prevaleça a nossa vontade, é para que nós conheçamos a nós mesmos e conheçamos a vontade de Deus. Eu não sei vocês, toda vez que eu vou orar, eu me sinto um dos piores homens possíveis. Porque toda vez que eu vou orar, é como se Deus revelasse o cara ruim que eu sou, pecaminoso, falho. E toda vez que eu oro é a mesma coisa. E por favor, quero que tu me entendas: não tem como a gente chegar diante de Deus e Deus não desmascarar quem a gente é. Mas normalmente a gente não chega diante de Deus para saber quem a gente é, nem qual é a vontade dele. A gente chega diante dele para falar: me socorre porque eu quero isso. Venha ao meu encontro porque eu preciso disso. John Bunyan, não sei se vocês conhecem, mas o filme ou o livro vocês conhecem. O escritor do... Isso aí, o Peregrino, esse livro mesmo, o escritor do Peregrino. Ele escreveu o Peregrino estando preso. E John Bunyan falou o seguinte, entre tantas coisas que ele fala sobre oração, ele fala o seguinte: você pode fazer muito mais depois de orar, mas você não consegue fazer mais se você não orar. Consegue entender? Eu faço muito mais se eu orar, mas se eu não orar, eu não consigo fazer mais nada. Porque só com oração que é feita a vontade de Deus. Fora de oração é feita a força dos seus próprios braços. E hoje, e aí pegando Charles Spurgeon, ele vai dizer o seguinte: nós que pregamos, e por favor nós, repito, estou englobando, generalizando, falando nós que criamos cristãos carnais por meios carnais, isto é, uma grande música, um jogo de luz, de evento e evento, sem levar o pessoal à oração, sem levar o povo a um arrependimento, mas tudo do oba-oba. Ele vai dizer: nós que criamos homens, filhos carnais, discípulos carnais, vamos ter que continuar fazendo obras carnais para que esses carnais continue aqui. Estão me entendendo, gente? Em nome de Jesus? Ufa, estão aqui, né? Se for arrebatado, não. A gente não entendeu ainda o que é oração.
A gente não conseguiu compreender que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses 5,17, vai dizer o seguinte: orai sem cessar, é sem cessar. Quando a gente tem uma vida de oração, até quando a gente não ora, a gente ora. Eu vou explicar para vocês, parece contraditório, mas não é. Você pode não estar naquele momento de joelho da devoção, mas tudo que tu está fazendo, tu está falando: Senhor, essa é a tua vontade, Senhor, me direciona, Senhor, me usa, Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça? Hoje eu fui lá visitar a irmã Albina, não conheço nada, nem ninguém aqui, mas Deus é tão misericordioso. Veio uma mulher com um cotonete desse tamanho, enfiou no meu nariz, saiu lá no meu dedão, voltou para saber se eu estava com Covid ou não. E aí já me mostrou lá a porta para entrar. Daqui a pouco veio a menina, falou com o doutor: você é parente? Eu falei: não, sou pastor. Peraí, foi lá. O doutor não só me deixou entrar, Hasley, me botou lá na salinha dele, me contou tudo, qual é o quadro, e depois falou para a menina: acompanhe lá. A menina me acompanhou, ficou comigo até o momento de eu ir embora. Aí quando eu estava indo embora, peguei um folhetinho daqui com o carimbinho, ó: eu sou pastor. Depois descobri nesse percurso que ela tem uma tia que mora lá perto da onde a gente morava. Dei um folhetim para ela e falei: olha, que Deus te abençoe. Orei pelos enfermos que estavam ali quando eu orava pela irmã Albina, porque quando a gente tem uma vida de oração, a gente ora até quando a gente não ora, porque a gente quer que seja a vontade de Deus. E a gente entende que a gente é dependente de Deus. A gente quer uma igreja viva se a gente está como morto. A gente quer novidade de Deus fazendo a mesma coisa, sendo sempre as mesmas pessoas numa vida de comunhão com Deus, ou da falta de comunhão, ou de uma comunhão que só agrada a nós mesmos e não entende que só pode nos agradar quando a gente vive com Deus. O interessante é que a gente vai encontrar Jesus orando. Entra no barquinho para orar, entra no monte, sobe ao monte para orar, vai para o deserto para orar, entra em alguma casa e quer orar. Sempre está esse Jesus que é Deus, que sabe tudo o que ia acontecer com a vida dele, mas a todo momento ele está orando. Meu Deus, será que isso não chama a nossa atenção para a responsabilidade, compromisso e privilégio do que é oração? O mesmo John Bunyan, ele vai dizer o seguinte: na oração, sempre é melhor ter um coração sem palavras do que ter palavras sem coração. Isto é orar, é colocar o teu desejo submisso ao desejo de Deus. Orar é você saber que Deus, ele pode revelar coisas tremendas para você, mas ele só vai fazer isso se ele puder confiar que você vai viver para a glória dele. Gente, olha Paulo, esse Paulo que não só falava de oração, mas que orava o tempo todo. Eu gosto muito do capítulo 1 de Neemias, não sei se todos conhecem, mas a Síria tinha destruído ao templo de Jerusalém, e Neemias era copeiro do rei. E Neemias, diz a palavra, que quando soube da destruição do templo, que os muros haviam caído, Neemias se entristeceu. E aí o rei, a Bíblia está dizendo no capítulo 1 que o rei olha para ele e fala: olha, eu nunca te vi triste, e desse tempo todo que tu estás aqui, o que está acontecendo? E Neemias conta, e o rei pergunta: o que tu desejas? E aí, irmão Irineu, a Bíblia fala assim, ó, o rei perguntou: o que tu deseja? E vai dizer: e Neemias orou e disse ao rei: Senhor, eu quero isso para poder ir lá no meu povo restaurar os muros. Preste atenção, Neemias orou na frente do rei, porque o rei perguntou: o que tu desejas? A Bíblia fala: e Neemias orou e respondeu ao rei. E aí é conclusão minha, que Neemias já era um homem que orava o tempo todo, que quando ele está ali na frente do rei, ele só deve ter levado em pensamento e falou: Senhor, agora está nas tuas mãos, fala no coração desse rei. Rei, eu quero isso. E mas por que Deus atendeu? Porque Neemias era um homem de oração, e o desejo do coração dele era cuidar das coisas de Deus.
A maioria das nossas orações, não me respondam, é para cuidar das coisas de Deus, é para realizar o projeto de Deus. A gente, quando vai orar, Mateus 6, a partir do versículo 9: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A gente não ora isso, mas a gente entende mesmo que o que está falando para Deus? A oração chamada oração modelo, ela é tão forte, mas ela é tão tremenda, tão detalhista, que depois ela também vai entrar na parte do perdão. Perdoa os meus pecados como eu perdoo os outros. Olha o que a gente fala para Deus: seja feita a tua vontade, que a minha vida se cumpra o teu propósito. Igualzinho os anjos aí no céu te obedecem 100%. E depois a gente vai dizer: mas Senhor, também me perdoa igual eu perdoo ao meu próximo. Mas a nossa oração de Pai Nosso, ela virou uma reza, ela virou uma repetição. A gente não consegue atentar para aquilo que a gente está falando para Deus, porque não é algo que nasce aqui dentro, é algo que virou mecânico. Amém, gente? Vocês estão aqui, meu Deus? Amém, um aleluia, um só, precisa muito não, já fico feliz pra caramba. Eu não sei qual é o teu pensamento em relação a quem você quer ser para Deus, mas Salmo 139 vai dizer que Deus projetou você. Vai dizer que antes da tua vida ter forma dentro do ventre da sua mãe, Deus já tinha traçado os seus dias. E a Bíblia nos ensina que tudo que Deus faz é bom. Isaías 40 diz que esse Deus não precisa de conselheiro. Então tudo que Ele faz é bom. Ele não precisa reparar aquilo que Ele fez. E se eu creio que Ele é o meu Deus, eu vou sempre orar dizendo: seja feita a sua vontade, cumpra em mim o teu querer, realize os seus projetos através da minha vida. Mas a gente não quer orar, a gente quer pedir para a gente, não tem a ver com o reino. Por isso que oração para a gente é um tempinho que a gente vai separar para buscar em Deus os nossos desejos. Qual foi a última vez que você orou como Ana? A Bíblia vai dizer que Ana não tinha, irmão Ismael, o quê? Filhos, né? E Eucana tinha outra esposa, Penina, que tinha muitos filhos. Todo ano eles subiam. Quando fala subir, é que Jerusalém, onde era o templo, tu podias estar no lugar mais baixo ou no lugar mais alto de Jerusalém, mas como era em direção ao templo, de onde você estivesse, dizia que subiu a Jerusalém. Por quê? Porque era o lugar do templo. Todo ano eles subiam para oferecer sacrifícios. E Ana, ela era humilhada porque ela não tinha filhos, mesmo seu marido declarando que a amava muito. E ela um dia, prostrada, orando ao Senhor, a Bíblia vai dizer que não saíam palavras dos seus lábios, não saíam palavras, somente seus lábios se moviam, a ponto de o sacerdote ele ia tê-la como embriagada. E ela diz: não estou embriagada, é dor da alma, é o meu coração que está se cumprindo. Antes dela ler, o que vai dizer o salmista Davi: um coração aquebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E ela só balbuciava, e o profeta e o sacerdote falou: que seja feito conforme o desejo do teu coração. Nasce quem? Samuel. Preste atenção, por favor, disso. O que é orar a Deus sabendo quem Deus é? Ela queria o que, gente? Um filho. Mas quando ele nasce, ela o ama tanto que ela leva para casa e fica com ele para sempre. Não é isso que a Bíblia diz? Ela fica com ele até desmamá-lo. E ela sabe: esse filho Deus confiou a mim, mas ele não é meu, ele é do
Senhor, e o leva de volta e dá para o profeta cuidar dele, criá-lo. E ele é o único que passa a ter papel de profeta, papel de juiz e papel de sacerdote. Tudo isso se cumpre na vida de um homem que, quando a mãe ora porque ela quer glorificar ao próprio Deus, ainda que ela tenha a alegria de ser mãe, de não servir mais de chacota. Salomão, antes de ser o Salomão da vacilação, ele chega orando a Deus e Deus fala para ele: pede o que tu queres. E qual a resposta de Salomão? Senhor, me dê sabedoria para eu cuidar, para eu julgar esse povo que o Senhor confiou a mim. Orar é querer viver em Deus, por Deus e para Deus. Por isso que avivamentos, despertamentos só acontecem quando um povo se reúne para orar buscando ao Senhor. É por isso que o povo dos discípulos viram Jesus orando, aprenderam a orar, oram e recebem o derramamento do Espírito Santo e continuam orando e orando e orando até que eles são mortos. Porque eles sabem que sem oração ninguém conhece a Deus. Sem oração ninguém consegue atrair a presença de Deus. Eu creio, tenho convicção que aqui tem gente com muito mais tempo de evangelho do que eu. Eu tenho 29 anos de conversão. E não há um dia que eu não ore falando para Deus, para Ele me levar além do que eu tenho vivido, do que eu tenho experimentado dEle. Porque quando eu olho para Paulo, e Paulo que tinha ido ao terceiro céu, irmãs, assim, vai dizer: olha, eu ainda não cheguei à perfeição, eu ainda não sou quem eu deveria ser, ou pelo menos o que eu pretendo ser. E ele fala: mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu vou em direção a Cristo. Meu alvo é Cristo, a minha meta é Cristo. E esse Paulo foi em Deus um homem tremendo. E ele não foi em Deus tudo aquilo que Deus poderia fazer dele. E eu falo: Deus só pode fazer em mim também. E aí eu olho, gente, me respondam, não seja só retórico. O mundo hoje precisa de homens e mulheres de Deus? Sim ou não, gente? Ou o mundo hoje precisa ver o amor de Deus acompanhado do poder de Deus e de um homem e de uma mulher que seja íntegra diante de Deus? Amém? Isso só vai acontecer se a gente se voltar para a palavra e para uma vida de oração. Olha o texto que nós lemos. Jesus passa um dia e uma noite expulsando demônios e curando enfermos. E aí de madrugada ele vai, e pelo jeito ele sai escondidinho, Porque vai dizer Pedro que o pessoal estava o procurando, o buscando, e ele vai para o deserto orar. Quando os discípulos o acham, ele fala: olha, agora eu tenho que ir para outra banda, vamos para o lado de lá, para Galiléia, porque lá também Deus quer meu Pai vai me usar para curar enfermos, para expulsar demônios, porque para isso eu vim. Para que ele veio? Para anunciar o reino dele. Quando a gente abre João 17, está escrito lá, Ederson, João 17, que Jesus orou pela gente. Vocês sabiam que Jesus já orou pela gente, Lídia? Está escrito lá no 17: eu não oro somente por esses, mas oro por aqueles que hão de crer. E somos nós, amém? Que cremos. E aí segue João 17, e ele vai dizer assim: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Tal qual
da mesma proporção, de igual maneira, com o mesmo propósito, com a mesma unção, o mesmo poder que o Pai me enviou, eu envio a vós. E para que é esse envio? Para implantar o reino de Deus, para ser, como está escrito em Marcos, como está escrito em Mateus: eis que vos dou autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para pregar o Evangelho. O Senhor confia isso da gente, e isso a gente ora para que Deus faça. Deus faz, a gente continua orando para que Ele continue fazendo. Mas a nossa oração não vai por esse caminho. Como ela não vai por esse caminho, a gente não ora porque a gente não quer este caminho. Estão me entendendo, gente? Para que eu vou orar para Deus segundo a vontade dEle? Para realizar o que Ele sonhou comigo? Se na verdade eu estou muito bem, como a gente falou de manhã, na minha zona de conforto, vivendo aquilo que eu planejei. Teve um dia desse aqui em São Mateus, eu conversando com a minha filha, e eu acho que eu falei isso na escola dominical, e eu acho que eu também preguei isso falando de Ezequiel. Acho que eu preguei isso aqui falando de Ezequiel. Ezequiel foi criado para ser sacerdote, era da linhagem de sacerdote, cheio de projetos que toda a história do Velho Testamento se enquadrava nele. Homem sábio, perfeito. Quando chegasse com 25 anos, ele já estaria praticamente pronto, mas teria que esperar os 30 anos para exercer o seu chamado de sacerdote. Mas aí o povo de Deus é levado cativo, e em vez de sacerdote, Ezequiel vira profeta. Não foi criado para nada disso, foi criado para ser sacerdote. Mas um homem que vive de comunhão com Deus, uma mulher que vive na disposição de Deus, dizendo que se cumpra em mim a tua vontade, Deus muda os nossos planos para que os planos dele se encaixem na nossa vida. Mas para isso acontecer, a gente tem que querer orar segundo a vontade dele. Romanos 8:26 vai dizer assim: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu vou voltar em João 8, mas Tiago, irmão de Jesus, vai dizer o seguinte: vós orais e não recebeis, porque orais mal, ou pedis e não recebeis, porque pedis mal. Como é que continua? Vocês pedem para gastar dentro das suas próprias vontades. Mas só que na tradução lá está escrito: vossos próprios deleites. Isto é, Deus não quer nos dar aquilo que não está de encontro à vontade dele. Eu não sei se vocês vivem essa realidade aqui, mas eu vou voltar ainda em Romanos 8. Mas se vocês vivem essa realidade aqui, pessoas que fizeram o pedido de um trabalho a Deus, fizeram pedido para poder passar num concurso, fizeram pedido para poder ter um casamento, e quando alguma dessas coisas pedidas aconteceram, as pessoas agora, essas pessoas têm tempo para tudo, menos para viver para Deus. Não consegue mais vir à igreja, não consegue mais dar dízimo. Às vezes estava desempregado e tinha um prazer em ofertar. Aí agora tem um emprego, tem uma dificuldade de dar dízimo, porque agora vai fazer falta, mesmo porque antes oravam a Deus pedindo um emprego. Porque a gente não quer orar segundo a vontade de Deus. E lá Romanos 8:28, 2 depois do 26, que fala que a gente não sabe orar, vai dizer assim: todas as coisas cooperam, corroboram, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Termina aí? Quem sabe o restante? Viu como a gente sabe só o que nos interessa? Porque o versículo continua: para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, ou beneplácito, vai depender da tradução. Está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que vivem segundo a vontade de Deus. Mas a gente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, eu te amo. Mas esse Deus que a gente diz que ama, Ele falou que a gente tem que ter os mandamentos deles e os guardar. Tem que viver segundo a vontade dele.
E a vontade dele só se realiza através da oração. Não tem, você pode ler qualquer história de um cristão que mudou a história. Você vai ver que sempre ele é marcado por uma vida de oração. Há uma história, e eu creio particularmente que ela é real, porque enquanto vivo, a pessoa que está nessa história, ele nunca desmentiu, que é a história de Billy Graham. Dizem que uma escola foi na Inglaterra fazer uma excursão pelos lugares históricos, e era uma escola cristã, e eles visitaram o lugar onde John Wesley, a casa que John Wesley nasceu, com essa história que foi criada. E chegaram lá, tinham como fossem 2 buracos perto da cama de onde John Wesley dormia. E na hora de ir embora, botaram todos os garotos todos no ônibus e faltava um garoto. E aí foram buscar esse garoto. E quando encontraram esse garoto, ele estava de joelhos no mesmo lugar daquelas marcas, dizendo: Senhor, faz de novo, faz em mim, faz de novo, faz em mim. E aí chegou o professor e falou: Billy, vamos embora que a gente precisa ir para o ônibus. Esse garoto que estava ali era Billy Graham, ajoelhado no lugar onde John Wesley se ajoelhava para orar, dizendo: Senhor, faz de novo, faz de novo. E quem conhece a história de Billy Graham sabe como ele movimentou o mundo, o quanto que ele ganhou de vidas para a glória de Deus. Gente, isso era para sair aleluia, glória a Deus, não é possível. Mas que vocês não escutaram o que eu falei, não é possível. Não é possível que no ar do coração de vocês para dizer: Senhor, faz de novo. Vento que vem dos 4 cantos sopra sobre a Metodista Central, sobre as congregações da Metodista, e aviva um povo de oração, um povo de poder, um povo experimentado numa fé genuína, que diz que seja feita a tua vontade na minha vida como é nos céus. É por isso que tem gente que se espanta quando o maluquinho de Jesus como eu, que vocês conhecem a história, em 21 dias, muda toda a vida e vem para cá, para um lugar sem conhecer ninguém, onde nem o bispo conhece. E fala assim: meu Deus, é loucura. Eu só creio que é loucura não viver no centro da vontade de Deus. É loucura eu orar o que Deus não espera da minha vida. É loucura eu achar que Deus é um gênio da lâmpada mágica, que eu vou esfregar para Ele realizar os meus desejos. Isso não é oração do Evangelho, isso é macumba. É macumba que você só quer os seus desejos. Oração ao Pai realiza da tua serva, como fez Maria, o teu querer. Louvado seja Deus. Espírito de Deus, aleluia. A gente não entendeu ainda quem a gente é diante de Deus. Qual o propósito de Deus para a gente? Tu consegue crer que Deus pode te usar no teu trabalho, no teu bairro, para poder ser um representante do céu na terra? E não é um título cristão, é olharem para você e verem Cristo em você, saber que podem confiar em você para orarem por ela, para poder ter um aconselhamento. É isso que Deus espera da gente, mas isso só vai acontecer quando a gente se prostrar diante de Deus. E quando eu digo se prostrar, não estou falando necessariamente de joelho, mas é aqui dentro e dizer: Deus, tu és o meu Senhor, realiza em mim o teu querer. Meu Deus, motivo de oração não falta. A Europa hoje nem crê mais em Jesus. Ore pela Europa. São mais de 330 cidades dentro da Espanha que não tem uma igreja nem católica e nem evangélica. Na Ucrânia, Jesus é uma lenda, deixou de ser Deus. Agora que queremos crer que nesse tempo, porque a agência missionária que a gente faz parte, tem um povo lá missionário pregando o evangelho lá.
Meu Deus, motivo para orar não falta. Olha o nosso governo. Ezequias, em 5 minutos eu termino, eu acho. Minha esposa fala que é para nunca eu dizer quando eu vou terminar, que dá ansiedade nas pessoas, que ela disse. Ezequias, rei, está para ser invadido pelo exército assírio. 185 mil homens, mais homens do que tinha Israel. E ele vai orar ao Senhor. E a resposta de Deus para ele: essa luta tu não terás que lutar, essa peleja tu não terás que pelejar. E diz a palavra que um anjo, preste atenção, um anjo matou 185 mil soldados. Um anjo. Olha só o que a oração faz. Rainha Esther, está o povo de Deus para ser destruído, exterminado da face da terra, e ela fica sabendo disso, e ela tem que ir até o rei para interceder. Só que na antiguidade, para poder chegar até o rei, as mulheres tinham dias certos, que era o rei quem marcava os dias. Se ela chegasse lá num dia que não era dela, e o rei não atendesse, não levantasse o cetro, autorizando a entrada dela, ela era digna de morte. Era a lei da época. E ela vira para o povo, para o tio dela, e fala: manda o povo orar e jejuar durante 3 dias. E durante 3 dias o povo ora e jejua. E ela vai diante do rei, e o rei levanta o cetro e a recebe. Ela conta toda a história. O povo de Deus é poupado. Logo depois vai nascer o bisavô de Davi, vai nascer Davi, e vem Jesus da linhagem de Davi, porque uma pessoa se colocou na brecha, convocando outros em oração, para que o governo de Deus se estabelecesse sobre o governo humano. Meu Deus, olha para os nossos governantes. Olha para o governante da cidade de São Mateus, pelo que eu ouço. Olha pelo governante do nosso país, pelo que a gente vê na televisão. Não estou aqui, por favor, falando de nenhum tipo de partido. Eu estou falando o que a gente está vivendo enquanto governantes. Não é motivo para você investir tempo de joelho dizendo: Senhor, sara a nossa nação, governa do teu governo sobre nós, abata aquele que, abata não é no sentido de matar não, tá gente, é no sentido de remover, de tirar, para que seja implantado o teu reino, que é reino de justiça. Tenha misericórdia da nação brasileira. Meu Deus, quantos povos precisando de missionários. Talvez você não possa ir, não seja o teu chamado, mas você pode orar pelos que estão lá precisando de socorro. Você pode orar para que Deus levante mais missionários. Quantos da tua casa ainda não se converteram? Quanto tempo você investe de oração por eles? Quantos um dia tiveram aqui e hoje estão afastados? Quanto tempo tu gasta orando por essas pessoas? O que eu quero dizer, motivo de oração não falta. Eu não consigo lembrar o nome. Estou tentando, mas não consigo. Que era um homem de Deus, que ficava cerca de 3 horas orando: Senhor, dai-me a Escócia. Dai-me a Escócia para ti, senão eu morro. Dai-me a Escócia. E Deus usou aquele homem poderosamente. Eu termino, porque eu poderia falar sobre oração aqui até Jesus voltar. Eu termino falando de um homem chamado Moody, W.L. Moody. Moody tem um livro escrito sobre Moody, que se chama Seara em Fogo. Eu convido a vocês, comprem esse livro e leiam esse livro. A história diz que Moody, ele já investia 2 a 3 horas de oração
para que Deus salvasse as vidas, para que Deus usasse. Segundo os historiadores, Moody levou cerca de 1 milhão de vidas a Cristo. E aí, de repente, os afazeres de Moody, entendam isso que eu quero finalizar nisso, os afazeres de Moody aumentaram. Preste atenção, ele tinha X trabalho, agora ele tinha X mais alguma coisa de trabalho. E aí o que ele falou? Vou ter que orar muito mais tempo para que Deus possa me usar nesse trabalho que Ele confiou. Quando as nossas atividades aumentam, o que a gente faz? Corta o tempo de oração, corta o tempo de estudo da Bíblia, corta o tempo de presença na comunidade da fé. E Moody diz ao contrário: agora eu tenho que orar mais ainda para aquilo que Deus me confiou possa ser realizado segundo a vontade dEle. Eu quero te fazer um convite aí, sentado mesmo. Eu quero te dar 2 minutos para você orar por alguém que você sabe que está afastado do caminho do Senhor. Para você orar por alguém que você sabe que se perdeu completamente em relação à fé. Para você orar por alguém da sua família. Eu vou te dar 2 minutos para você orar com coração por essas pessoas. E depois de 2 minutos você orando, e aí eu vou fazer um pedido meio maluco, mas eu vim para cá com esse pedido, com esse desejo no coração. Você vai pegar o teu telefone, o teu WhatsApp, e vai enviar para essa pessoa dizendo: tu estás fazendo falta, Jesus te ama e eu acabei de orar por você. Amém? Está disposto a fazer isso? Então vamos orar em nome de Jesus Cristo. Eu não vou poder fazer porque meu celular está ali transmitindo o culto, mas faça isso em nome de Jesus. 2 minutos, interceda, se coloque na brecha por 1 ou mais vidas, e depois envie uma mensagem para alguém que você sabe que ela precisa de encontrar a Jesus, ela precisa ser restaurada pelo Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor. Manifesta, Deus, os teus milagres, a tua glória, a tua graça. Ouça a oração da tua igreja, Pai. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Senhor, a tua palavra nos ensina que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós temos a convicção que teu desejo maior é a salvação do perdido, é a restauração, a renovação daquele que está caído, é a libertação daquele que está encarcerado, Senhor, pelo engano do príncipe deste mundo. Mas aqui estão aqueles que são justificados por Cristo Jesus, orando a Ti,
a fim de que essas vidas que estão sendo apresentadas a Ti sejam restauradas, sejam renovadas, sejam libertas no poder do nome, da pessoa, do Senhor e Salvador, do Libertador Jesus Cristo. Senhor, mensagens estão sendo e serão enviadas. Que essa mensagem, quando chegar, já encontre o coração preparado pelo Senhor. Porque nós queremos, Senhor Deus, nos alegrarmos com a restauração dessas vidas, com a salvação dessas vidas. E é o Senhor quem opera tudo em todos. Por isso, Pai, humildemente, mas exercendo a nossa fé, nós oramos a Ti convicto que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Faça assim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Enviamos as mensagens? Não? Então envia aí, gente. À medida que você acabar de enviar, fique de pé para a gente encerrar. À medida que você terminar, fique em pé, porque a gente vai sabendo quem já terminou, para poder a gente encerrar esse culto comunitário. Se ninguém ficar de pé, eu entendo que ninguém terminou ainda, né? Louvado seja teu nome. E antes de despedir de vocês, toda segunda às 6h30, né, irmão? A igreja está aqui orando pela tua vida, orando pela própria igreja, orando pelos aqueles que hão de chegar, em nome de Jesus, orando por São Mateus. Como eu disse, motivo de oração não nos falta. Faça assim com a sua mão, você já sabe, coloca a mão sobre a mão da pessoa que está ao seu lado. Repito sempre, é só um simbolismo de unidade, nada além disso, é um simbolismo de comunhão. Nós te louvamos, Pai, porque o caminho continua aberto, porque Jesus Cristo abriu, nos outorgou um novo caminho. Por isso, no nome de Jesus, nós podemos falar diretamente com o Senhor, sem precisar de ninguém como mediador, porque o próprio Jesus é o nosso mediador. E é no nome de Jesus Cristo que nós te agradecemos por essa liberdade, por esse privilégio, por tudo que Jesus conquistou na cruz. Desperta-nos todo o tempo para uma vida de oração, a fim de que oremos sem cessar. Conduza-nos em segurança para as nossas casas. Dá-nos uma noite de repouso, de renovo, de restauração. Ministra sobre nós a tua vontade. Conceda milagre de cura, de porta de emprego, de restauração, em nome de Jesus. E que o incomparável amor do Deus único e verdadeiro, do Deus Pai Todo-Poderoso, que a comunhão, a consolação, a direção do Espírito Santo de Deus que habita em nós, que a salvação, a libertação, a paz que excede todo entendimento, que só existe na pessoa de Jesus o Cristo, o autor e consumador da nossa fé, sejam abundantes sobre a tua vida, sobre o povo de Deus espalhado sobre a terra, e todos aqueles que oram e orarão para que se manifeste a vontade do Pai. Diga amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Se puder, espere eu chegar na porta.